Olá, eu sou Cláudia, enfermeira da empresa Apoio. Estou muito feliz por estar com vocês hoje para discutir um tema que é importantíssimo, que são os primeiros socorros na residência. Os acidentes domésticos, eles podem acontecer em qualquer lugar, sem dúvida nenhuma, e com qualquer pessoa. Mas as pessoas idosas, elas têm um potencial maior de ter um acidente doméstico. Muitas vezes por conta das limitações que elas têm. Às vezes, dificuldade visual, às vezes, um problema cognitivo, muitas vezes a mobilidade que não é adequada. Então, o próprio sistema de adaptação da pressão, que não funciona tão bem, então, muitas vezes, ele pode se sentir mal e acabar tendo uma queda. Então, essas pessoas, elas são mais propensas a terem, de fato, um acidente doméstico. E uma coisa que é muito importante é que a gente aprenda, nós, como leigos, aprendamos pelo menos o básico. O que a gente precisa fazer para um primeiro socorro. Veja, aquela pessoa, ela precisa que eu faça alguma coisa para manter a sua vida até que o socorro de um profissional de saúde chegue e dê continuidade a toda assistência. Esse primeiro atendimento, ele é muito importante e muitas vezes é ele que vai dizer se aquela pessoa vai ficar com alguma sequela ou se de fato ela vai conseguir resolver aquele problema que ela sentiu naquele momento. Para falar sobre isso, eu convidei um amigo muito querido, um enfermeiro que se formou comigo na Unifesp e que até hoje é uma pessoa que temos contato, graças a Deus, e vai conversar conosco sobre isso. Eu quero vou ter que ler o currículo dele, porque não é fácil falar de cabeça, então eu vou ler o currículo dele e vocês vão ver que nós vamos falar hoje com um especialista que vai nos ensinar muita coisa a respeito desse primeiro socorro e do quanto ele é importante e define a condição que o paciente vai se manter depois dos primeiros socorros. Bem, eu vou chamar então o Marcos Antônio Campoy. Ele é graduado como enfermeiro pela Unifesp, como eu, nos formamos juntos, fez mestrado e doutorado pela Unifesp, atualmente é professor na Faculdade Oswaldo Cruz, também é professor no Centro Universitário Santana, enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conhecido como SAMU por nós, né? E membro efetivo da Comissão de Ética de Enfermagem da Divisão Técnica da Fiscalização, Comunicação e Informação da Secretaria Municipal da Saúde, do SAMU. Tem experiência, uma vasta experiência na área de enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: enfermagem, educação em enfermagem, saúde, saúde mental, enfermagem psiquiátrica, urgência e emergência. Marcos, eu só posso agradecer muito a sua disponibilidade por estar conosco nesse bate-papo e eu tenho certeza que nós teremos muitas dicas importantes para os primeiros cuidados que devemos realizar. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito bom, hein? Olha só, que prazer, vai ser um prazer estar com vocês, viu? Já não é de tão pouco tempo, né, Claudinha, né? Pelo menos umas 4 décadas, né, que a gente já está formado, mostra que a gente está inteirão ainda, né? Até realmente abril de 2020 ainda estava saindo para atendimento junto com equipes de saúde no que a Cláudia comentou, que é o SAMU São Paulo, né? Um dos maiores serviços de atendimento pré-hospitalar da América Latina, né? A gente atende mais ou menos 12 milhões de pessoas aqui em São Paulo, né? Então, essa experiência já vem de muito tempo, né? Até um pouco antes da Política Nacional de Urgências e Emergências se efetivar, que foi em 2002, e São Paulo entrou para essa política do SAMU em 2003, a gente oficialmente
adotou. Mas antes a gente já fazia um trabalho pré-hospitalar. E como a Cláudia falou, o pré-hospitalar é exatamente isso, né? É a gente oferecer para aquela pessoa, independente da situação que possa estar acontecendo, um primeiro atendimento que garanta exatamente aquilo que a Cláudia falou. A gente vai tentar fazer essa conversa de um jeito mais tranquilo e menos técnico, né, para vocês que estão ouvindo poderem compreender. Então, assim, de cara a gente já sabe que qualquer situação que aconteça com qualquer pessoa que possa desequilibrá-la, pode ser importante alguém estar perto para ver o que pode ou o que não pode fazer. Essa é uma questão importante, né? Então, assim, hoje, mais do que tudo, né, a gente tem visto muitos cursos, muitas informações, mas acho que vale a pena a gente comentar, né, que é o que dá para fazer sendo uma pessoa mais leiga, né? Então é um Certo. suporte básico mesmo de vida, né? E a gente começa por aí, né? É manter aquela pessoa num nível o mais próximo possível do funcionamento normal que ela tem. Então pensem assim, o que eu tenho que me preocupar rapidamente com alguém? A primeira coisa é que ninguém vive sem respirar. Então, os Uhum. nossos dois pulmões têm que estar funcionando muito bem, né? Então, a Perfeito. respiração é fundamental. Em qualquer situação, você garantir que a pessoa respire, né? E Certo. para isso há jeitos de atender, seja num desmaio, seja num quadro convulsivo, seja em qualquer situação, acidente vascular encefálico, né, que o pessoal conhece como derrame, seja uma dor no tórax, que pode ser um infarto, ou seja, né, você tem que pensar sempre nessa condição, de deixar a pessoa o mais próximo possível daquilo que é normal, respirando normalmente e com o coração funcionando e com a circulação funcionando, o que garante Perfeito. que você também tenha o funcionamento cerebral, né? Então, é meio que por aí, né, Cláudia, que nós É vamos isso aí, é conversar, isso aí. Bom, tá? então o Marcos já colocou uma coisa que é fundamental, que é o conhecimento em relação aos primeiros socorros, ele pode fazer toda a diferença para o indivíduo que está ao seu lado. Então, é importante que a gente conheça, que a gente entenda e que a gente tenha calma, né, no momento que acontecer, né, Fundamental, Marcos? Porque fundamental. às vezes a pessoa, ela por ignorância, né, por não conhecer o tema, ela se desespera, e esse desespero acaba causando até mais mal do que bem, né? Exato. Então, a gente precisa ser muito consciente com relação a isso. Eu queria te perguntar uma coisa. Hum. Quais seriam alguns sinais importantes que podem acontecer, anteceder um mal súbito ou uma síncope, e Uhum. que se identificadas precocemente, podem reduzir a chance da ocorrência? Ah, sim. Você acha Então, que, assim, o cuidador ele poderia se antecipar? Se ele perceber algum sinal e uhum, sintoma que a pessoa vai passar mal, ele poderia se com antecipar? certeza, com certeza. Veja só, se você convive com pessoas, você conhece o jeito daquela pessoa funcionar. E isso é essencial. Quando a pessoa tem um funcionamento diferente daquele funcionamento habitual, você já tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Pô, o que Certo. será que está acontecendo, né? Então, pode acontecer diversos problemas, né? Desde os clínicos, que a gente chama clínicos, aos traumáticos, que são em função de um acidente, de uma queda, né, de um atropelamento, mas são também possíveis de acontecer dentro de um domicílio, dentro de um supermercado, né, em qualquer situação. Então, assim, a gente tem situações de urgência e emergência acontecendo a todo momento. Quando a Cláudia falou da calma, é exatamente isso, né? Por quê? Porque você, num primeiro momento, você mantendo a calma, você consegue dar uma olhada rápida para aquela pessoa, na situação em que ela se apresenta. E aí você vai identificando se ela tem ou não algum risco. Essa é a ideia, né? E esse risco pode Certo. ser relacionado, por exemplo, com ela ficar acordada ou não, que a gente chama de inconsciência. Não? O desmaio, né? Muito comum.
né? A pessoa, às vezes, por uma série de situações, pode desmaiar. E aí, o que, que eu faço diante de alguém que desmaia? A primeira coisa é socorrer para ela não cair e bater a cabeça fortemente no chão, por exemplo, se ela estiver de pé. Então, coloque sempre essa pessoa, já se for possível, amparada no chão, numa cadeira mais baixa, na cama, né? E o deitar já, só o fato do deitar já permite com que essa circulação sanguínea, por exemplo, chegue a um órgão principal que é o cérebro. Por isso que a gente desmaia muitas vezes, porque naturalmente você vai ficar numa posição em que o sangue circulará melhor das pernas para a cabeça. Tanto é que a gente põe até as pernas mais elevadas. Olha só que interessante, né? A hora que você eleva a perna, você faz o sangue retornar para o coração e fazer o movimento que precisa fazer. Caso você tenha certeza que a pessoa não responde ao seu chamado, né? Ela não abre o olho sozinha. Aí você chama e toca nela. Oi, oi, tá me ouvindo? Né? Sem, obviamente, chacoalhar a pessoa. Mas ela vai abrir o olho. Se ela abrir o olho quando você chama, já é um bom sinal, né? Agora, se ela continua com os olhos fechados, mesmo depois que você estimula, opa, vamos ver se ela está respirando. Como que eu faço isso? Olhando essa pessoa, você vê o movimento do tórax, você vê ela respirar, e mais do que isso, se você tem certeza que ela não sofreu nenhum traumatismo que possa danificar a coluna do cervical aqui ou a coluna lombar, você faz um movimento simples, só de levantar o queixo com a cabeça para trás, pronto. Você vai ver que a pessoa que às vezes estava mais azoladinha começa a respirar. E às vezes ela recobra a consciência só pelo fato de você afastar esse músculo aqui, você mexe com essa musculatura e a base da língua que estava caindo, ela sobe e entra ar. Olha Que interessante, que não é? interessante, olha Muito, só. é bem por aí, né? E caso você tenha situações que possam ser mais comprometedoras, por exemplo, a pessoa sofreu um ferimento grande em que você visualiza sangue esguichando, por exemplo, saindo de um membro, de um braço, de uma perna, aí o problema já fica sério. Por quê? Você não pode deixar ninguém perder sangue, né? Então tem que ir lá Sim, e tentar controlar aquele sangramento, porque é o sangue que leva oxigênio para as células, entendeu? é Então tudo você vai ter que perfeito, né? Uma tudo, coisa vai tudo depende meio da que outra, né? encaixando, né? Muito bom, Nos muito bom. treinamentos que a gente dá para as pessoas, a gente faz questão de que elas percebam que ela só de segurar às vezes essa cabeça voltada mais para trás, ela já está garantindo a vida dessa pessoa. Muito bom, muito bom. Vê que Você interessante? falou de hemorragia agora, né? É. Então, o sangue esguichando e tal. Tem uma questão, Marcos, que, assim, quase todos os idosos tomam anticoagulante, Hum, né? Tomam AS ou outros perfeito. anticoagulantes por aí, né? Isso significa que é mais difícil controlar uma hemorragia numa pessoa idosa do que numa pessoa jovem? O idoso é uma pessoa especial. A gente pode dizer que nas urgências e emergências, né, a gente vive situações diversas com pessoas que estão lá no útero da mãe sendo geradas, que nascem e que vão passar pela primeira infância, segunda infância, adolescência, entram na idade adulta e depois vão chegar lá no fim, no envelhecer. Obviamente, ele já tem alguns déficits mesmo, né? Então, tanto é que quando qualquer pessoa, diante de uma situação que ela precise de uma ajuda do serviço do SAMU, por exemplo, ao ligar, ela vai falar com uma pessoa que vai fazer uma série de perguntas, as pessoas ficam até bravas às vezes. Nossa, mas por quê? Eu quero falar, estou nervosa, não sei o quê. Não, segue uma sequência de perguntas que vão determinar o grau de urgência ou emergência que aquela situação vai estar gerando. Então, por isso que você está ao lado de alguém, mesmo que esse alguém esteja ainda numa situação de desequilíbrio, digamos, inconsciente, como a gente falou, não abre o olho espontaneamente, não abre o olho quando você chama, você abriu e segurou assim
e ele está respirando, você vê ele respirar, você pode já pedir uma ajuda para alguém, ligar nesse número que é tão, né, divulgado. 190 é a polícia, 192 é a ambulância, né, do SAMU, e 193 é o Corpo de Bombeiros, que também tem uma ação junto com o SAMU nas situações de São Paulo, por exemplo, né? Entendi. Ô, Marcos, Então, e qual que é a diferença, por exemplo, se eu tiver que escolher, eu ligo para 192 ou para 193? Faz então, diferença? essa é uma grande dúvida, né? Em São Paulo, como a gente tem grandes. O Brasil tem grandes capitais. Todas, antes do SAMU surgir, que foi 2002, todas essas grandes capitais, esses grandes centros urbanos, tinham já um serviço de atendimento para acidentes ou agravos de saúde. Então, o que acontece em São Paulo? A gente tem duas possibilidades. Uma é chamar, às vezes, 192, que é nós, da ambulância, e chamar, às vezes, o bombeiro. O bombeiro, pela expertise dele, ele tem que atender situações de mais catástrofes. Por exemplo, um carro colidiu com um ônibus, uma moto colidiu com um carro. Então, normalmente, eles estão mais... eles têm profissionais treinados para fazer o tal do resgate. E aí, quando ele resgata alguém, alguém atende. Como a cidade é muito grande, o que aconteceu nos anos iniciais desses serviços? Eles foram também treinados, os soldados que saem naquele carro pequenininho, são 3 soldados, que não são nem médicos, nem enfermeiros, nem técnicos, auxiliares de enfermagem, mas eles receberam um treinamento básico para manter essa vítima o mais próximo possível do normal até chegar num determinado lugar. E com o avançar das discussões de urgência e emergência, criou-se dentro da segurança pública, dentro do bombeiro, da polícia militar, uma entrada de médicos e enfermeiros meio que foram trazidos da saúde para ajudar no atendimento. Então, por isso que às vezes a gente vê, muitas vezes, mais na televisão, um helicóptero trazendo um médico, trazendo um enfermeiro, né? As nossas viaturas do SAMU, elas são prontas para qualquer ocorrência, inclusive essas de trânsito ou de acidentes com múltiplas vítimas. Então, são 2 serviços que funcionam mais ou menos juntos. Tanto é que, às vezes, ao ligar 193, ele fala, olha, a senhora pode ligar no 192. Porque a pessoa ele deve já ficar brava, identifica, às vezes, uma situação mais da saúde do que mais da segurança pública, você entende? Ao mesmo tempo, nós também. Né? Às vezes a gente atende mais situações nas residências e nas casas, em ambientes mais fechados, e também atende, às vezes, os acidentes de rua. Então, a gente tem ainda, infelizmente, a gente já está avançando muito na integração desses 2 serviços, inclusive no nossa central e na central do bombeiro, houve uma troca de uma cooperação e uma parceria, né, que, pactuada, resolve um pouco mais o atendimento a tanta gente, né? Então é isso, porque a diferença que existe é mínima. Por quê? Porque quem está indo atender tem mais tem a capacitação, tem a formação que é específico para aquela situação daquele momento. Muito entendeu? bom, muito bom. Bom, vamos voltar, Marcos. Merece, às vezes, uma discussão mais ampla isso, né? Vamos voltar para a nossa residência e para o cuidador que está lá com uma pessoa, por exemplo, engasgada. Então, eu estou com o meu idoso e eu percebo que não é um engasgo apenas leve, é um engasgo sério. Alguma coisa parou realmente na garganta dessa pessoa e ele não está conseguindo respirar. E aí, como é que eu identifico isso? O que eu faço?
quando você está diante de uma situação dessa, nas questões leves, você estimula. Por quê? Porque a pessoa ainda tem, ela consegue falar, ela consegue respirar, então ela tosse, ela tem condições, às vezes, de se desengasgar. Então você não precisa bater nas costas, você não precisa levantar os braços, você só vai estimulando, fala, olha, continue tossindo que você vai desengasgar, continue, continue. Aí, isso é o que a gente chama de OVACE, né? OVACE é obstrução das vias aéreas por corpo estranho. OVACE. Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Se for leve, às vezes a pessoa desengasga sozinha, ou se o objeto desceu, ele vai, às vezes, para o esôfago e para o estômago. Pode, às vezes, complicar e descer para um dos pulmões, né? Aí é que começa a ser necessário você ficar mais atento. Por quê? Porque ele pode mostrar para você que aquele engasgo saiu do leve e foi para o grave. Ou seja, não tosse, não consegue falar, faz um gesto universal de engasgo. Às vezes a gente pode ver, às vezes em alguns vídeos, né, a pessoa desesperada e você vai ter que fazer uma manobra, que é aquela manobra de ir por trás do indivíduo, colocando o seu corpo por trás do dele e fazendo compressões na região entre o umbigo e esse osso que a gente tem aqui na frente. Para isso, há necessidade, às vezes, de um pequeno treino, né? Então, aí o que garante para você, às vezes, o sucesso no seu desengasgo é o contato lá com o pessoal do SAMU. Ao mesmo tempo que você está fazendo algumas coisas, você está recebendo orientações por telefone. Faça assim, continue, faça desse jeito. Entendi. Até a equipe de saúde chegar. Muito Entende? bom, muito bom. Entendi. Caso a pessoa fique numa condição de uma obstrução total por corpo estranho, por exemplo, aí a situação se torna mais grave. O nosso operador, quando atende um telefone desse, ele já está encaminhando uma viatura com profissionais mais tarimbados para fazer esse atendimento. Ou seja, essa pessoa pode se tornar uma pessoa sem a respiração total, ela para de respirar e o coração em seguida para. Ou seja, as manobras vão ser como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Compressões no tórax, 30 compressões no tórax, e vai observando se o objeto, após essas primeiras 30 compressões, saiu no canto da boca, você pode até tirar. Senão, você vai continuar fazendo compressões, 30 para 2, né, ventilações. No caso, no leigo, a gente vai só comprimindo, isso até chegar aqui. Eu ia tirar essa dúvida com você. Então, hoje em dia, quando você vai fazer, por exemplo, no caso, eu identifiquei que a pessoa está numa parada cardiorrespiratória. Você mesma, no início da nossa conversa, você já falou, eu tentei acordá-lo e ele não acordou. Eu percebi se ele estava respirando ou não. Eu tentei pegar o pulso, não consegui pegar pulso. Então, eu vejo que esse paciente, essa pessoa, está numa parada cardiorrespiratória. Exatamente. E aí, eu vou iniciar as manobras de ressuscitação. As manobras de ressuscitação, elas são... isso que eu acho que é interessante a gente falar, que, em primeiro lugar, é o local onde a mão da gente deve ficar, que é diferente da manobra de Heimlich, né? Exatamente. E também, essa orientação, Cláudia, essa orientação, a pessoa está diante de alguém que ela identificou não respira, em parada cardiorrespiratória, e já está em contato no telefone 192, a pessoa que atende lá, ela já vai orientar exatamente isso. Coloque a pessoa no chão, numa superfície rígida, coloque uma mão sobre a outra, né, de forma que você use essa região aqui para comprimir um osso entre os mamilos. Se você olhar no homem, mais facilmente você vê
exatamente no meio, praticamente, desse osso que fica na frente do peito, que é o, né, o externo que a gente fala. E aí você vai recebendo essa orientação, é incrível. Eu já fiquei lá no rádio observando o que o pessoal fala. Não desista, continue, a chance dele é você. Então comprima, comprima, comprima. Tem que ser numa velocidade que dê mais ou menos de 100 a 120, que seriam os batimentos cardíacos que não estão sendo realizados pelo coração e que você está fazendo. E não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque você já está comprimindo o tórax, um pouco de ar está entrando, ainda mais agora com essa coisa da Covid, é só compressão torácica, e a equipe vai estar já indo, a primeira equipe que estiver mais perto já está chegando lá. Então, ele só vai desligar o telefone e parar de receber as orientações na hora que a nossa equipe chega na hora lá na casa. Que estresse! Eu já fico estressada só de ouvir você falar. Porque as pessoas ficam muito assustadas, porque elas falam, mas vai demorar, eu não aguento mais. Se tem mais que uma pessoa, vai, às vezes, de cada 2 minutos, vai trocando, sem parar de comprimir. Põe uma outra pessoa no lugar daquela que está cansando, entendeu? E a gente sabe, Marcos, que hoje crianças conseguem fazer, às vezes, isso. Por isso que a gente tem ido às escolas, né? Às vezes crianças menores conseguem comprimir o tórax até chegar ao socorro final. Marcos, uma coisa que deve ser um problemão para vocês é o trânsito, né? Muito difícil. A gente tem motolâncias. Isso ajuda muito, principalmente nessas situações da parada cardiorrespiratória. Porque aí vai indo a moto. As motolâncias, elas vão e chegam, obviamente, bem à frente de um carro normal, né? Isso tem sido muito, muito importante, a presença desses profissionais que saem em 2 e que levam uma quantidade de material nas suas motos e que chegam rapidamente. Nossa, entendeu? Muito bacana. Fico encantada com o trabalho. Olha, eu tenho uma outra pergunta. Também tem uma coisa que acontece, que pode acontecer com o idoso, que pode ser frequente, que é a queda. Principalmente a queda no banheiro, né? Eu acho que assim, o que a gente poderia dar de dica para essa pessoa que está ao lado de alguém que caiu? Lógico que existem quedas e quedas, né? Mas uma queda em que, de repente, a pessoa, sei lá, está com alguma coisa machucada, talvez com um osso quebrado, ou bateu a cabeça, o que a gente poderia fazer enquanto o socorro não chega? Então, a instrução que normalmente damos é exatamente mexer o menos possível com essa pessoa. Boa. A gente sabe que, às vezes, quedas em ambientes muito pequenos podem dificultar esse tipo de situação. Lembra quando eu falei que a gente precisa tomar cuidado com a respiração? Uma pessoa que cai e que tem um trauma, normalmente, a maneira que a gente vai abrir essa parte das vias aéreas é diferente da que não caiu e que não bateu a cabeça. Entendi. A gente tem que fazer uma manobra modificada, né? Aí é um pouco mais difícil para quem estiver acompanhando. Então, segurar a cabeça de forma que ela se mexa o menos possível. Se você consegue mantê-la, né, de alguma maneira alinhada no local que ela caiu, sem fazer muitos movimentos, é a melhor indicação. Quer dizer, se você perceber que, por exemplo, o braço está virado, a perna está virada, o ideal é você não colocar isso no lugar. Eu aconselharia mexer o menos possível. Tá. Né? O menos possível. Por quê? Porque você não sabe qual o grau de lesão que está acontecendo ali naquele local. É óbvio que nós profissionais, quando chegamos, a gente consegue alinhar, mesmo que tenha ocorrido uma fratura. Mesmo que tenha ocorrido uma fratura, a melhor forma da gente atender um trauma é, às vezes, alinhando, né? Principalmente ossos de extremidade, né? Das pernas, por exemplo. É muito complicado o trauma, né? Mesmo que seja uma queda simples,
você precisa ter bastante cuidado. E o Por conta ideal, Marcos, qualquer queda no idoso, o ideal é que essa pessoa seja levada para o pronto-socorro ou vai, não? vai ser importante que vá. Vai ser É, né? importante que vá. Eu me lembro do meu pai que teve uma queda e eu cheguei posteriormente à queda e ele tinha hematomas, né, nos olhos, assim, aquele sinal de guaxinim que a gente fala. Falei, nossa, o que aconteceu? Não, eu caí da escada. Nossa, Passou-se alguns dias e ele começou a ter um quadro de confusão mental. Começou a ficar nossa, meio desorientado. Ou seja, ele teve um sangramento pela pancada interno e que só foi descoberto porque eu vi ele tendo essa mudança no comportamento dele. Então, às nossa. vezes, pessoas que caem após esse tipo de queda, às vezes que parece ser simples, podem às vezes mudar o comportamento. Se tiver mudando o comportamento, se bateu principalmente a cabeça, a coluna, às vezes complicado. Por Tem isso que estar tem em que cima, ir. né? Por Tem que isso estar em tem que cima. ir, às vezes, fazer uma verificação com detalhes no hospital. O pessoal Ô, põe até aquele Marcos, colar, né? Quando a gente colar chega, cervical. a gente coloca a pessoa com um colar de proteção e coloca por baixo dele uma prancha rígida, uma madeira que pega e fica protegendo toda a coluna, né? Tem uma outra emergência que pode acontecer, um acidente, vamos dizer, que acontece na residência, que algumas vezes os idosos estão envolvidos, que é com queimadura com água quente. Às vezes, porque a pessoa, como a gente falou, né, a mobilidade não é tão boa, às vezes Isso, por questões de um problema cognitivo e tudo mais, isso. e acaba acontecendo isso. A gente sabe que tem pessoas leigas que falam de colocar mil e uma coisas em queimadura, né? Uhum. Qual seria o primeiro atendimento? O que que a gente poderia fazer? Então, vai depender muito do tipo de situação que provocou a queimadura. Porque você pode ter queimaduras com o quê? Térmicas, elétricas, né? Às vezes por produtos químicos, né? Então, Ah, sim. dependendo do que aconteceu, a própria pessoa que atende lá no serviço de emergência, ela já vai tentando identificar o que estava acontecendo para provocar o acidente e a queimadura. Normalmente, as pessoas sentem muita dor local, né? Por exemplo, com água quente, você queima e produz em várias partes daquele, por exemplo, se for na mão e no braço, no antebraço, você vai perceber que tem diferentes tonalidades na pele, né? Às vezes com bolhas muito dolorosas. Então, esfriar o local, por exemplo, vai ser sempre muito indicado. Se for uma queimadura por fogo, né? Você tira, obviamente, a fonte e esfria com águas corrente mesmo, e depois faz uma proteção com alguma atadura, alguma coisa limpa, que tira aquela dor, né? Porque você queimou aquela parte da pele, você pondo esse material limpo, envolvendo essa área queimada, você diminui a dor. Já é um bom Entendi, tratamento, né? E deixa entendi. sempre essa pessoa amparada. Por quê? Porque vai ter que ir verificar o que está acontecendo, né? Vai precisar, às vezes, fazer um Tem que curativo. procurar socorro também, Vai né? Uma precisar fazer um orientação curativo. para ver o que vai fazer posteriormente, qual vai ser Exatamente. o treinamento. Ô, Marcos, você indica também que, no caso, supondo que seja uma queimadura com água É, nas mãos e tal, você indica que tire anéis, essas coisas? sem dúvida, se for possível. Por quê? Porque se for uma queimadura, por exemplo, com fogo, por exemplo, o anel fica ainda queimando aquele local, né? Então, se você Sim, consegue tirar, né, com cuidado, obviamente, você diminui aquela continuidade contato, né? do metal. A gente Entendi, aconselha assim, entendi. aconselha assim.
Legal. E com relação à convulsão, quando a pessoa tem uma convulsão, a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer ou também é observar? Pois é, eu ainda estava pensando nisso, porque nesse último sábado nós treinamos vários guardas civis metropolitanos Sei. por conta da hipotermia em função do frio de São Paulo. Olha. Eles estão sendo também, de alguma maneira, informados de que eles podem fazer algumas coisas até o serviço chegar, o serviço especializado chegar, que é justamente atender o resultado, por exemplo, de uma hipotermia grave, é convulsão. A pessoa Entendi. estiver numa temperatura inferior a 13 graus, por exemplo, 10 graus, desprotegida, uma das condições clínicas dela é evoluir para uma convulsão e pode Puxa vida. ter complicações ainda maiores. Então, o que a gente recomendou e fez com eles? Exatamente o que a gente falou do início, né? Você sabe que esse tipo de situação, a gente tem um capítulo na medicina, síndromes convulsivas, que é enorme. Você, muitas vezes, tem pessoas que tratam com neurologistas, teve uma convulsão na vida e nunca mais teve, mas ele passa pelo Neuro. neuroclínico durante um ano, tomando, às vezes, um remédio, né? Então, independente do que esteja causando, a gente recomenda o quê? Que a pessoa não se assuste. Se for possível, algumas pessoas que são já epiléticos, eles sabem que podem convulsionar. Então, eles já têm, alguns deles têm até orientação para sentar no chão, para colocar, às vezes, uma proteção entre os dentes, Ele mas nunca a mesmo. gente fazer isso. Depois que estiver convulsionando, pôr a mão na boca, não deve. Não ficar assustado, porque sai muitas secreções da boca. Então, as pessoas ficam com medo, achando que aquilo pode pegar, né? É uma doença, Uhum. vai pegar. Na verdade, ele não consegue deglutir a saliva, então por isso que ele baba. Então, a Entendi. ideia ali na convulsão é afastar os objetos que possam machucar e atender essa pessoa até que ela pare de convulsionar, segurando principalmente a cabeça, não os Sei. membros. Se ele estiver balançando, membros superiores, inferiores, você só segura a cabeça e tenta lateralizar essa cabeça, desde que ele não tenha sido atropelado, por exemplo, né? Ele pode convulsionar porque ele bateu a cabeça fortemente no asfalto depois que o carro bateu nele. Então é diferente, né? Mas, em geral, no quadro convulsivo, a gente espera a convulsão passar, segurando a cabeça lateralizada, aquela secreção vai saindo e fica ali acompanhando. E sempre pedindo para alguém ligar também Legal. para os serviços, né? Perfeito, É perfeito. isso. Olha, muito bom, muito bom. Eu estou muito satisfeita. Eu podia ficar aqui fazendo um monte de perguntas É para você. verdade, né, Cláudio? A gente podia conversar muito, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para conversar sobre outras emergências. Então, eu queria muito te agradecer, Marcos. Olha, foi excelente. Acho que você conseguiu explicar de uma maneira simples. As pessoas que estão nos ouvindo, eu acredito que vão compreender e já vão ter algumas dicas para atuar antes do profissional da saúde Perfeito. chegar. Então, assim, é esse o Perfeito. nosso objetivo, é ajudar as pessoas que elas tenham o maior conhecimento possível para Uhum. que isso faça com que elas atendam de maneira adequada, com calma, quer dizer, ninguém se prejudique, né? Com Queria certeza. super agradecer, Marcos. Mas foi um Você prazer, imagina. Legal mesmo te que ver. bom, que bom. E a gente vai marcar outros bate-papos, quem sabe a Bom, gente tenha outras coisas. E quando a gente começa a divulgar, sabe, Marcos, muita gente começa fazendo perguntas. Então, com essas isso. perguntas, a gente pode montar um outro bate-papo, uma outra live para Vai conversar direitinho. ser.
vai ser um prazer, com certeza. Queria te parabenizar pelo trabalho no SAMU, parabenizar todos os seus colegas, porque, de fato, eu acho que o SAMU, principalmente na cidade de São Paulo, ele é um exemplo, né? A gente sabe que a assistência é top, que os profissionais são super especializados e que a gente depende desses profissionais, sim, para atender a população. Sim, Então, queria super te agradecer mesmo, viu? E muito bem, muito parabenizar. obrigado. Muito Parabenizar. obrigado, vai ser sempre um prazer, viu? Vai ser sempre um prazer. E as pessoas, com certeza, podem realmente usar o serviço. Muitas vezes ela vai ser atendida, todas serão atendidas. Muitas vezes esses atendimentos podem, às vezes, demorar um pouco, porque as urgências podem esperar mais tempo do que as emergências. E como a gente tem muita gente solicitando todos os dias, é um médico regulador que às vezes liga e vai ligando para as pessoas, ou juntamente com ele o profissional enfermeiro também liga e vai qualificando a situação, né? E vai deixando as pessoas a par da situação da chegada ou não. O médico regulador às vezes até orienta que a pessoa seja, por exemplo, transportada, mas aí é o médico regulador lá do serviço que faz essa conversa, né? Mas sempre há uma preocupação de tentar atender o maior número possível de situações, mesmo aquelas que às vezes podem esperar um pouco mais, ou se o médico decide, junto com a família, junto com o pessoal que liga, levem, às vezes, sem ajuda. Ele orienta que a própria família transporte Muitas rapidamente o paciente. situações, desde que o médico regulador faça essa regulação, é possível. A gente tem tentado trabalhar muito, porque é óbvio que todos nós que precisemos de um atendimento fiquemos apavorados. A gente quer, a dor é a dor que a gente está sentindo, né? Ou a dor do nosso familiar é Lógico, sempre a pior dor do mundo. Mas a gente tem lógico. que pensar que são 12 milhões de habitantes. Então, é um serviço que não tem parada, ele é 24 horas todos os dias, nos 365 dias do ano. Então, a gente tem feito vários exercícios de tentar mostrar para o maior número da população o que pode ser. Então, essa conversa nossa já é um bom Que bom. começo para as pessoas entenderem que os serviços de urgência e emergência atenderão, mas sempre numa sequência de prioridades que muitas vezes retardam para aquela pessoa que está mais dentro daquele, né? Patamar melhor, É, né? Vamos dizer assim, né? é isso, Cláudio. Entendi. Muito bom mesmo. Gente, eu quero convidar todos vocês para continuar acompanhando o nosso trabalho, se inscreverem no nosso canal do YouTube, é Apoio Saúde e Bem-Estar. A gente tem muitos vídeos interessantes lá, podcasts, webséries. Acho que tem muita coisa que vocês podem aproveitar. E nos acompanhem nas redes sociais e etc. Muito Maravilhoso. obrigada e que venham outros encontros e que a gente possa conversar muito e bater muito papo, tá bom? Muito bom. Parabéns. Obrigada, gente. Boa noite a todos.